Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bem, boa noite a todos e a todas, os internautas que estão nos acompanhando nesse dia de hoje. Cumprimentar extensivamente a todos os trabalhadores que estão nos acompanhando também nesse momento, por essa live. Dizer que é uma satisfação e uma honra com a abordagem de um tema tão importante para todos nós, que é sempre o fim de um ciclo e o início de um novo momento, né? Então, o título dessa palestra de hoje é o Ano Novo, Tempo de Transformação, né? que é uma palavra bem forte para todos nós, pelo sentido até epistemológico do que significa. Bom, uma palavra que ela é muito dita no Evangelho de Jesus e no Evangelho segundo o Espiritismo é a palavra gratidão. Então, eu trouxe aqui em função exatamente dessa palavra, o significado que ela representa para todos nós, que é a gratidão, né? Eu trouxe aqui uma mensagem, uma informação assim, muito interessante para todos nós. A Universidade de Harvard, que é uma universidade localizada nos Estados Unidos, muito conhecida internacionalmente pela qualidade do que lá produziu um estudo na cidade de Boston, com mais de 300 voluntários. E um dos objetivos desse estudo era verificar como as pessoas que são gratas, que exercem de fato essa condição da gratidão, o comportamento. Então, o estudo acompanhou o cotidiano dessas pessoas, os testes físicos, para saber qual era a condição e a reação desses 300 voluntários por um certo período, feito pela Universidade de Harvard. E o resultado do estudo demonstrou que a condição de se sentir grato aumenta substancialmente o bem-estar da pessoa. A resiliência contribui para evitar processos depressivos e melhora sensivelmente fatores físicos, principalmente a questão da qualidade do sono. Associado a todos os testes físicos, os pesquisadores da Universidade de Harvard concluíram que a pessoa que exerce as suas atividades com todos esses fatores, com resiliência, com respeito, com fraternidade, com condição de olhar o outro na mesma condição de igualdade, esse estágio ajuda substancialmente a questão do cérebro, na qualidade de várias questões. E é, mais uma vez, a ciência mostrando aquilo que a doutrina espírita já nos coloca quando vamos falar do homem de bem, que é a condição pela qual todos nós devemos trilhar o nosso processo reencarnacionista, que é a condição pela qual todos nós vamos buscar o nosso progresso espiritual como seres reencarnados. E aqui, para essa palestra importante
sobre a questão do Ano Novo, tempo de transformação, nós fomos buscar a carta de Ano Novo de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no livro Vida e Caminho, onde, nessa mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico, ele traz uma série de reflexões importantes. E a primeira delas começa que o Ano Novo é a nossa oportunidade para 3 fundamentos importantes: aprender, trabalhar e servir. Então, aprender, todos nós somos aprendizes permanentes. Trabalhar sempre, mas não é somente trabalhar o nosso trabalho profissional, é trabalhar por uma causa e servir sempre estando de prontidão para todas as possibilidades possíveis. Então, essa é a primeira condição pela qual, na Carta do Ano Novo de Emmanuel, ele destaca que é bem reflexiva para todos nós. Um segundo item destacado por Emmanuel na Carta do Ano Novo é o tempo como paternal amigo, não é? Que nos dá a condição para desvendar os horizontes para a nossa condição necessária. Então, ao chegar o fim de um ciclo de um ano, as nossas avaliações do tempo de 365 dias, ela tem que estar muito mais imbuída do valor espiritual que representou essa caminhada através das diferentes experiências que cada um de nós teve ao longo do ano vigente, de tristezas, de alegrias, de adversidades, de momentos felizes, para que a gente possa compreender, então, essa segunda passagem de Emmanuel. Num terceiro item da Carta de Ano Novo, Emmanuel lembra uma questão muito importante. Lembra-te de que o ano em retorno é o novo dia. E que é chegado o momento de executar as velhas promessas, que muitos ainda não tiveram a coragem de cumprir. E essa jornada para cumprir essas velhas promessas, ela passa pela nossa transformação, pela nossa mudança. E Emmanuel está nos convidando a trilhar por esse caminho da transformação. A transformação que vai permitir a você, a cada ano, sempre mirando o teu processo evolutivo. Então, esse novo dia, citado por Emmanuel, ele é uma condição necessária, nos convidando a mudar de atitude. Um quarto item na mensagem de Emmanuel, na Carta de Ano Novo, ele chama a atenção sobre a questão: se tens um inimigo, faze das horas renascer o caminho da reconciliação. E se foi ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Não é? Essa mensagem, ela passa por uma condição muito importante do nosso estágio moral. Então, isso pode acontecer na nossa família, com um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, um tio, uma tia, com amigos mais próximos, que, de uma hora para outra, se tornam adversários.
E muitas vezes são vínculos de comprometimentos de existências anteriores. Então, se reconciliar é reconhecer que você errou, que você cometeu equívocos, e que esses equívocos precisam ser amenizados, atenuados. Exercer o perdão e o auto-perdão. Então, o caminho da reconciliação é algo crucial para todos nós, para essa mudança de atitude, para essa transformação do raiar do novo dia e do novo ano. Um quarto item da mensagem de Emmanuel nos chama a atenção para que, se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Não tem aquela expressão bem conhecida e popular, quem planta, colhe. Na realidade, quem planta, colhe. Você vai colher aquilo que plantou. E se é na trilha do homem de bem, essa colheita será a melhor possível, não é? Porque vai te trazer a condição que Emmanuel nos chama para a alegria serena da consciência de ter cumprido com o seu dever, com o seu propósito, com seus objetivos, que não são somente de natureza material, mas principalmente no dever moral, para que todos nós possamos almejar. E o quinto item dessa carta de Ano Novo de Emmanuel, ela é muito interessante, porque nesse período sempre há aquela condição daqueles irmãos em estágio de adversidade que vão procurar auxílio, que vão bater na nossa porta, e do quanto exige que nós possamos exercer essa questão da paciência, da bondade, da benevolência. Porém, nós precisamos inverter e não permitir que as pessoas cheguem a bater na nossa porta. Mas temos que reunir as forças através de ações para que possamos levar a todos esses irmãos exatamente as condições que eles precisam naquele momento de apoio material numa primeira condição e apoio moral num segundo estágio de melhoria. Então, esse item citado por Emmanuel, ele é muito importante nessa época onde o mundo, o planeta escola, está mais acessível, as pessoas mais sensibilizadas para as dificuldades vividas, principalmente da decorrência da pandemia do Covid-19. E a mensagem de Emmanuel traz um outro item que ele é muito dito no Evangelho, não é? Que é ama e auxilia sempre. Agora, o amor não pode ser somente sobre os nossos entes queridos. É o amor pelo outro. Quando se fala do amor, se está falando também do respeito que nós devemos ter por tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos como oportunidade. Ama e preserva a natureza. Ama e preserva os animais. Ama e preserva o sentido de coletividade. Ama e preserva as boas relações de trabalho. Ama e preserva as boas relações de vizinhança. Então, amar no sentido
mais amplo, ele não é só aquele amor afetivo para com os nossos familiares, mas é um amor construtivo, é um amor mais caridoso do propósito pela qual nós estamos inseridos. Não é? Então, Emmanuel diz, quando ajudamos aos demais, estamos amparando a si mesmo, porque é exatamente essa condição de abrir a porta do coração que vai nos colocar num outro patamar de melhoria. Não é? O Evangelho nos coloca uma condição muito importante para todos aqueles que nos feriram, que nós possamos trabalhar exatamente as adversidades. Não é? Então, quando você tem aquela listinha lá de fim de ciclo, de ano que vai e ano que vem, você tem que considerar nessa lista coisas que faz parte da tua evolução espiritual. Desejar uma casa, um carro, novas roupas e outros bens terrenos, em algum momento são importantes, mas eles não são tudo. Porque nós temos que ter o equilíbrio necessário para fazer com que essa luz que deva passar ao nosso lado, ela possa nos iluminar. Então, não desanimes. Recentemente, nosso companheiro aqui de Belém do Pará, Alberto Almeida, colocou uma questão assim muito interessante, que ele ressalta que nós temos que aprender que as nossas dores fazem parte da nossa felicidade, porque são exatamente as nossas dores que permitem a nossa transformação. Não é? E sobre isso, a gente trouxe aqui um item do Evangelho dito por Santo Agostinho, que já dizia que todas as noites, quando formos dormir, deveríamos passar em revista o nosso dia, ver no que poderíamos ter sido melhores, os erros, os enganos. Isso não é para se autotorturar, mas para reavaliar, identificar de acordo com o grau pessoal, melhorar, reavaliar, identificar e tentar mudar. E assim devemos proceder ao final de cada ano no planeta escola, para saber se essa trajetória da somatória dos 365 dias permitiram a você esse processo de mudança que, como o Santo Agostinho nos fala, ele é diário. O balanço de um ano não é só ao final, ele é o balanço do conjunto da somatória dos 365 dias. Numa fração de segundos, eu posso exercer algo extremamente maléfico, que pode me comprometer por aquela existência ou por existências futuras. Então, essa mensagem de Santo Agostinho é muito importante para todos nós, para essa nossa revisão. Então, o que nos ensina a doutrina espírita, né? Nos ensina, acima de tudo, que devemos agradecer ao Pai Soberano a oportunidade de encerrarmos um ciclo e iniciarmos uma nova jornada. E essa nova jornada, ela está minimamente no equilíbrio entre as questões materiais e espirituais. Materiais com o equilíbrio que nós precisamos para saber aquilo que está ao nosso alcance e a nossa necessidade. Qual é a proposta
filosófica e moral do Espiritismo, né? Que nós aprendemos com o Evangelho, exercemos com o Evangelho e através das diferentes atividades dos milhares de centros espíritas pelo Brasil e pelo mundo, do estudo sistemático que resulta dessa doutrina, para que a transformação pessoal ela seja para uma condição melhor. Porque essa transformação pessoal, ela vai trazer respostas para as questões mais perturbadoras que você possa ter. Vai te mostrar as causas do sofrimento, das dores, das adversidades, das alegrias, do comprometimento que nós devemos ter para com os nossos entes queridos, para aqueles que estão no nosso entorno, para o nosso ambiente de trabalho. São laços de comprometimento. Então, o exercício moral que nos traz o Espiritismo é por essa busca, por essas respostas que muitos, como diz o Evangelho no capítulo 5, bem-aventurados aflitos, buscamos para as nossas aflições. E há uma frase de André Luiz, que é muito interessante para todos nós, para que possamos pensar sobre tudo que está no nosso redor e sobre tudo aquilo que buscamos para a nossa transformação. Os nossos atos demonstram a proximidade ou a distância em que vivemos da lei divina. Então, Deus não determinou que o homem fosse bom ou mau. Deu a ele a liberdade, a lei de liberdade através do livre-arbítrio. E nós, como seres encarnados, optamos por determinadas provas que muitas vezes nós sucumbimos diante delas. Então, essa frase de André Luiz nos chama a atenção para a necessidade do exercício do homem de bem. O exercício do homem de bem não é aquele exercício somente voltado para si, de não fazer o mal, mas se comprometer. Há uma frase dos Espíritos para Allan Kardec, muito interessante, que mostra um pouco isso. Que ele dizia assim: não basta você escrever um livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros, 10 livros. Você tem que expor a sua pessoa. Você tem que se comprometer com a causa. E é esse o significado da frase de André Luiz. Somos ainda aprendizes da doutrina do Cristo. Todos nós somos aprendizes. Por isso, ninguém é professor de espiritismo. Todos somos aprendizes, já dizia Herculano Pires. Não tem essa condição. Aprendemos a cada dia, como nos coloca lá Santo Agostinho, sobre rever diariamente a nossa consciência, de conhece-te a ti mesmo, não é? E com isso divulgar a doutrina consoladora, não para ganhar adeptos, mas para auxiliar as pessoas. E o Evangelho nos traz isso. De todas as obras codificadas por Kardec, o Evangelho não é somente para ser lido, é para ser vivido. E essa condição, ela é crucial para a nossa evolução moral. A nossa saúde espiritual, não é? Que nós sempre almejamos a saúde do corpo. Queremos ficar mais bonito,
mais bonitos, ir para a academia, gozar de todos os prazeres, achando que tudo se resume à condição do corpo físico, que abriga o nosso espírito. Não é? Mas isso está relacionado à saúde espiritual, que as mãos de Deus guiem as nossas vidas para que tudo transcorra em harmonia, saúde e fortaleza do ânimo, através, principalmente, da solidariedade, das muitas alegrias e conquistas. Então, essa condição de espiritualidade e saúde, tão importante nesses 2 últimos anos, de 2020 e 2021, que desafiou os seres encarnados no planeta escola a exercerem mais a paciência, a tolerância, a benevolência, não é? Para com os seus. Então, essa condição da saúde espiritual é um condicionante importante para todos nós. Como diz Alírio Cerqueira, cuidar do espírito se reflete na saúde do corpo. Então, nós temos que ter a renovação em Cristo de todos aqueles sentimentos que nós comemoramos no dia 25 de dezembro, a passagem do nascimento do Cristo, ela também tem que vir associada nesse novo ciclo. A mensagem de André Luiz, da resolução para o ano novo, psicografada por Chico Xavier. Eu não irei comentar todas, mas destacar algumas, né? E ele começa a psicografia com uma frase de muita profundidade. Afora tu mesmo, ninguém te decide o teu destino. Então, aquela condição de dizer, fulano foi influenciado por outros, foram as más companhias. Isso tem o seu limite restritivo, porque você teve o livre-arbítrio. Então, eu queria destacar aqui 3 itens pequenos dessa mensagem de André Luiz, que a primeira é: somos tangidos por fatos e problemas a exigir a manifestação de nossa vontade em todas as circunstâncias. Aí está presente o livre-arbítrio. Uma outra condição, nossa vontade não pode ser multipartida. Não é? Ou seja, você assume o ônus e o bônus das decisões que vai tomar. E o terceiro item que eu queria comentar é: a vacilação é sintoma de fraqueza moral, tanto quanto desânimo é sinal de doença. Porque vacilação e fraqueza é condição de letargia espiritual e que, portanto, estaremos mais vulneráveis diante de todos os infortúnios que aparecem na nossa vida. E aí tem uma parte complementar dessa resolução para o ano novo, mensagem de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que define muito essa condição. O progresso é fruto de escolha. Você tem uma escolha. A tua escolha, ela é importante. A tua escolha, ela é determinante. Então, você é quem decide o teu destino. E outra mensagem dessa resolução: recorda que o berço de teu espírito fulge longe da existência terrestre. Você já vem de existências anteriores. E que verdadeiramente
está reencarnado para atender a um propósito de melhorar o seu grau evolutivo. Então, essas mensagens de André Luiz, ela é muito interessante porque nos coloca diante da perspectiva de como nós devemos lidar efetivamente com o nosso processo de transformação, o ano vindouro, no novo ciclo. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos ensina, com o seu bom senso, que é necessário cuidar da nossa transformação moral. E ele diz o seguinte: aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau de superior de adiantamento moral. O espírito que domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. E fé raciocinada, não aquela fé cega que ao longo de todo o transcorrer da história se utilizou a palavra de Deus, em nome de Deus, para se cometer tudo quanto era tipo de barbaridade. Então, a fé cega, ela é uma fé que não contribui para o teu desenvolvimento espiritual. Ela só acerba o teu orgulho e o teu egoísmo. E é isso que nos chama a atenção Allan Kardec nessa passagem. E Chico Xavier, o grande Chico, né, trabalhou uma mensagem, na época, onde ele destacava que ela é muito pertinente para o tema dessa palestra de hoje, o ano novo e a transformação. Né? O supérfluo e o necessário. E Chico diz o seguinte: uns queriam um emprego melhor, outros somente um emprego. Uns queriam uma refeição farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter paz mais esclarecido, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Então, nessa condição, dessas reflexões, nos mostra efetivamente o que nós estamos submetidos a esse processo do ano novo, o fim de um ciclo, um novo ciclo e a nossa transformação. Mas eu queria destacar aqui uma questão muito importante: mais um ano de pandemia, seguido do ano de 2020, também de pandemia, de tantas dificuldades. Mas aprendemos várias questões importantes. A primeiro, o valor da vida. Então, todos aqueles que buscaram o suicídio não compreenderam que esse fim, ele não cabe a ele que tomou essa decisão. Veja, o Japão, um dos países com maior índice per capita do mundo, cultura milenar, é um dos países com os maiores índices de suicídio do mundo. E são ações praticadas baseadas no orgulho e no egoísmo. Uma pessoa se suicida porque perdeu o emprego.
Se suicida porque se separou da mulher ou do homem. Se suicida porque foi desonrado numa ofensa. Essa mesma cultura milenar, que já inspirou tantas outras, ainda comete atos de barbárie, de não se entender o valor da vida. Então, essa condição, também no seio da pandemia do Covid-19, muitos sucumbiram no suicídio, não entendendo o propósito pela qual nós estamos encarnados, o valor da família, os seres que reencarnamos juntos, coletivamente, para responder pelos nossos débitos de existências anteriores. Na pandemia do Covid-19, no isolamento social, muitos reaprenderam o sentido da família, mas muitos se comprometeram mais ainda, porque um dos maiores índices de violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, foi praticado no ambiente familiar, não no ambiente externo. Os registros das secretarias de segurança pública de todo o Brasil mostram efetivamente o quanto a estatística de feminicídio foi altíssima nos anos de 2020 e 2021. Aprendemos nessa condição do ano de 2021 o valor do trabalho que faltou para muita gente por conta das dificuldades geradas na economia pela pandemia do Covid-19, do medo das pessoas não ter um centavo sequer para comprar o pão de cada dia, para saber como ia sustentar a sua família, dos trabalhadores informais, os trabalhadores de rua, de todos aqueles que, de alguma maneira, dependiam do trabalho informal. Então, o ano de 2021 nos mostra que precisamos mais ainda do trabalho. Precisamos ajudar as pessoas, mas as pessoas que estão em condições de necessidade precisam do trabalho. O valor da caridade material e moral. Só fazer a caridade material não basta, porque você supre um primeiro momento de dificuldade, mas a caridade moral, aquela que transforma, aquela que muda vidas, muda posturas, comportamentos, vai nos permitir fazer com que o sentimento de solidariedade fraterna na sociedade é quando se respeita ao outro, permitindo a ele a sua evolução. Então, a associação da caridade material, num primeiro momento, e a caridade moral, nos ajuda a construir uma sociedade melhor. Aprendemos no ano de 2021 o valor da solidariedade. Milhares de instituições religiosas, empresas, organizações não governamentais, a população em geral, exerceu esse valor solidário de fazer com que pudesse chegar aos mais diferentes rincões o auxílio a quem precisava. Então, o valor da solidariedade, ele é um fator a ser destacado do ano de 2021. O valor de ser fraterno, de exercer aquilo que o Cristo nos convida a ser uma pessoa melhor, não? De como é ser fraterno. Ser fraterno começa na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, e em todos aqueles ambientes pela qual eu, como homem de bem, tenho que ser mais fraterno,
mais afetuoso, mais respeitoso. O valor do respeito ético. Deixar de se vacinar é uma quebra do valor ético. Porque a ética está no respeito coletivo pelo outro. Quando eu digo que não vou me vacinar, eu estou dizendo que eu sou orgulhoso, que eu sou egoísta, que eu me deixo levar por grupos radicais, com rancores no coração, sem pensar no outro. Então, o valor do respeito ético, nesse momento, ele deve ser fortalecido para o ano de 2022. Olha, aprendemos no ano de 2021 o valor da ciência. A ciência que vem salvando vidas. Desde janeiro de 2021, que a população mundial vem sendo vacinada contra o Covid-19. Já com primeira dose, segunda dose, terceira dose para muitos, já se começando a pensar em dose para crianças até determinada faixa etária. Então, a ciência foi um fator muito forte nesse ano de 2021. O valor do amor. A construção do amor que nos une, que nos entrelaça. A construção do amor pelo ambiente natural. A construção do amor pelo lugar onde você vive, pelo estado que você abraçou, pela família que você abraça. Esse amor tão solicitado no ano de 2021. E o valor da nossa saúde espiritual, que foi algo tão almejado nesse ano de 2021. Não é? Bom, para que verdadeiramente ocorra essa questão da transformação, primeiro, valorizar mais a fé. A minha fé não pode ser uma fé secundária, uma fé temporária, uma fé somente buscada nos momentos de dificuldade. Valorizar mais a fé, com a valorização exatamente do espírito, valorizar mais a sua família. Às vezes nós não damos conta do valor da nossa família, então temos que valorizar mais esse grupo reencarnado, comprometido entre si com o processo de evolução moral. Valorizar e dignificar o seu trabalho, seja qual for o trabalho. Vamos respeitar e dignificar esse trabalho, o trabalho para milhões que estão precisando. As pessoas não precisam só que se dê esmola para elas, mas se dê dignidade com a questão da dignificação do trabalho, que é algo crucial para o desenvolvimento de uma sociedade com respeito e mais dignidade. Valorizar as boas ações em prol da sociedade, ações coletivas, ações que possam mudar o lugar, o bairro, ações que verdadeiramente nos transformem individualmente, mas transformem o sentimento coletivo da sociedade. Valorizar as questões espirituais. Vamos equilibrar mais essas questões entre a condição material e espiritual. Trabalhe a sua lista para o novo ciclo, mas inclua as questões espirituais para buscar ser essa pessoa melhor. Valorizar o respeito pelo semelhante, que é uma condição crucial para que nós possamos caminhar nessa condição do progresso espiritual. Valorizar o que tem, porque ele foi conquistado com dificuldade para aqueles que trilham no caminho correto. Foi suado, foi trabalhado, foi honesto, foi dignificado. E o que eu tenho, eu não preciso supervalorizar outras coisas que não estão no meu alcance. E, por último, não valorizar
o que é supérfluo, como nos disse Chico Xavier. Porque o supérfluo é que nos coloca numa condição de adversidade. E aqui temos uma mensagem de Allan Kardec, né, que se reconhece verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, saiba quais são as suas más inclinações para que você possa domar, como disse Kardec, para avançar na transformação, né? Que 2022 seja cheio de paz, de espírito, de muita luz na nossa caminhada, de amor para distribuir em forma de solidariedade, gentileza, amizade, caridade, compaixão, fraternidade a todos e a todos, que começa quando você dá bom dia para alguém. As pessoas estão tão mal-humoradas que elas não respondem sequer a um bom dia, que é uma ação de gentileza, um ato fraterno, de respeito para com o outro. Que Jesus abençoe a vinda de mais um ano, que a paz possa reinar em seus lares, que o amor infinito de Deus seja de fato um denominador comum de cada um dos próximos 365 dias, não é? Muita paz para todos, e encerramos essa palestra de hoje, mostrando aqui que no ano de 2021, Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, foi publicado o livro Vida Plena. Que todos nós, no nosso interior, possamos exercer essa vida plena que Joana de Ângeles nos coloca. Uma vida dinâmica, uma vida fraterna, respeitosa, no exercício do trabalho do Cristo, na mudança pela transformação que vai te fazer uma pessoa melhor. Feliz Ano Novo para todos, com a mudança de ciclo que começa na nossa consciência. Muito obrigado e que assim seja.